Fala futuro desenvolvedor, bem-vindo à jornada Dev. São 3 aulas que já estão gravadas, já estão prontas para você simplesmente assistir e aplicando aí, né, fazendo tudo na prática. Onde na primeira aula, que é essa daqui, eu vou iniciar o Android Studio aqui com você, criar um novo projeto passo a passo, mostrar para que serve cada campo ali. Depois, dentro do Android Studio, dentro do projeto, eu vou mostrar para você como que funciona todo o workflow do Android Studio ali, sem enrolação. A gente vai direto ao ponto aqui e já vamos aproveitar para poder criar o layout do aplicativo proposto, tá? Que eu vou passar para você qual que vai ser a proposta do aplicativo. Então, essa daqui é a aula número 1 de 3 aulas. A aula número 2 eu separei justamente para poder ensinar e abordar, no caso aí, a questão da programação. Programação não pode ser algo complexo. A grande dificuldade é a questão de você saber assimilar e entender ali o raciocínio lógico por trás, mas eu vou simplificar para você. Então, me dá esse voto de confiança aí para eu poder estar te explicando sobre a parte de programação, beleza? E na terceira aula ali, né, que eu não ia nem gravar a terceira aula, na verdade, eu ia fazer só 2 aulas, mas na terceira aula eu vou mostrar para você como você faz aí para poder empacotar o seu projeto, para você poder, por exemplo, mandar o seu aplicativo para um amigo, para o seu professor da faculdade, ou para você que quer postar o seu aplicativo na Google Play. Você precisa gerar o arquivo executável do Android, que é o arquivo APK. Beleza? Lembrando que para essa aula o requisito necessário é que você tenha o Android Studio instalado no seu computador. Então, se você não tem o Android Studio, tá aqui, você pode clicar nesse linkzinho, vai aparecer por aqui. E você também precisa ter o emulador do Android Studio rodando aí também, tá? Então vamos lá. Eu acabei de abrir o Android Studio aqui, a primeira tela que você vê hoje, né? Essa aqui é a versão do Android Studio que eu estou gravando essa aula. E aqui você tem 3 grandes botões aqui bem destacados, né? Que é o botão de novo projeto, onde você vai criar um novo projeto. Você tem a opção de abrir um novo projeto, ou seja, um projeto anterior, ou um projeto de um amigo seu, ou do seu professor, ou da sua equipe de trabalho. Você pode estar abrindo por aqui, ou você pode estar puxando um arquivo lá do GitHub. Então, o Android Studio agora tem essa questão também, essa compatibilidade com o GitHub aqui já está indexado aqui no Android Studio. Então, você clica aqui, você vai abrir, por exemplo, a opção de configurar o GitHub, tá? Eu não configurei ainda porque o nosso foco aqui é criar um novo projeto. Eu vou clicar aqui em novo projeto e o Android Studio ele te dá essa opção de você desenvolver para vários dispositivos diferentes. Você pode desenvolver para o Wear OS, que são os relógios vestíveis, né? O Galaxy Watch, né? Inclusive, eu já tenho vídeo aqui no canal onde eu trouxe um convidado aqui, a gente criou um aplicativo pro meu relógio ali. Então, você pode criar aplicativos também para o Android TV, né? Tem as TV que estão rodando o Android aí também, e para o Android automotivo. E são sistemas operacionais Android rodando aí nos carros, né? Ali naquele console ali do carro, você pode desenvolver esses aplicativos para ele também. Mas o nosso foco aqui é criar aplicativo para telefones e tablets, igual tá falando aqui. Por padrão, o Android Studio também te dá a opção de você criar algumas activities prontas, né? Então ele traz aqui para você aqui algumas telas prontas, alguns projetos ali, a gente chama de template também, né? Então você tem o template do Google Maps, se você for trabalhar com aplicativos focado em Google Maps, né, em mapa, né, no caso ali. Alguns templates também, por exemplo, ó, de AdMob que você pode estar criando também. E você pode criar tanto aqui já como projeto padrão, que é o que a gente vai fazer, né? Eu vou selecionar aqui a Empty Activity, mas lá dentro do projeto você também consegue criar essas janelas aqui de maneira visual. Então eu vou selecionar a Empty Activity, eu vou dar um Next aqui. Nessa próxima tela é onde você vai dar a identidade do seu aplicativo. Então eu preciso, por exemplo, colocar um nome no meu projeto. Eu preciso saber do que vai se tratar esse aplicativo aqui. Eu vou colocar aqui, só para um nome básico, eu vou colocar como primeiro aplicativo. Eu vou colocar aqui como primeiro aplicativo, mas o ideal é você renomear esse projeto com base no que você vai desenvolver aí, tá? Se você vai criar um aplicativo de delivery, coloca o nome desse aplicativo aí, da marca, né, do estabelecimento que você vai estar desenvolvendo, é aqui que você vai estar renomeando. O package name, por padrão, utiliza-se os caracteres desse jeito aqui. Você pega um domínio reverso, a gente chama domínio reverso, que é um domínio, tá vendo? Tem o com.exemplo.primeiro aplicativo. E por que domínio reverso? Porque é um domínio normal, só que ele está de trás para frente, é como se fosse um domínio espelhado. Então, quando você cria um aplicativo e ele vai lá para a loja da Google Play, por exemplo, ó, se aqui dentro, ó, da loja da Google Play eu buscar pelo YouTube, por exemplo, né, que é o aplicativo do YouTube, olha só o que acontece. Eu vou selecionar o YouTube. Aqui em cima, na URL, você vai ver que tem um domínio reverso. Então esse domínio aqui foi atribuído a esse aplicativo do YouTube justamente aqui, ó, na hora de renomear o package name. Emerson, então é obrigatório eu ter um domínio, eu preciso comprar um domínio para poder criar meu aplicativo? Para estudar você não precisa, mas futuramente, quando você for criar um aplicativo, geralmente é interessante você comprar um domínio para aquele tipo de aplicativo. Afinal de contas, o domínio ele é como se fosse a sua identidade na internet, tá? Mas agora para estudo não precisa. Então, tanto é que eu vou deixar aqui do jeitinho que tá, não vou mexer em nada aqui. Save location é justamente aonde você quer salvar o seu projeto para depois você tá indo atrás lá de tá recuperando ele, subindo no GitHub ou algo do tipo assim. Se você quiser, por exemplo, salvar em outro lugar, só você clicar nessa pasta aqui, você procura outro ambiente aqui e você pode estar salvando, tá? Mas por padrão, eu não vou mexer, eu gosto de deixar aqui mesmo, tranquilo, mas você pode ter um local só para poder salvar os seus projetos do Android Studio.
linguagem de programação. Hoje o Android Studio ele te dá a possibilidade de desenvolver em duas linguagens diferentes. A primeira linguagem é a linguagem Kotlin, ela vem por padrão aqui, tá? Se você está iniciando o Android Studio agora, vai aparecer o Kotlin para você aqui, mas você pode desenvolver na linguagem Java. A título de ensino, eu vou focar nessas 3 aulas que eu vou passar para você aqui, eu vou focar na linguagem Java, mas isso aqui não significa que você não vai utilizar a linguagem Kotlin. Afinal de contas, hoje a linguagem Kotlin ela é utilizada bastante no mercado de trabalho. Inclusive, as empresas estão dando preferência pela linguagem Kotlin. Mas como o nosso foco não é bater em cima da linguagem de programação, mas sim na lógica por trás para você poder saber como que é criar um aplicativo, dar vida àquele aplicativo, eu vou utilizar aqui a linguagem Java, que é a minha linguagem de formação, mas eu também programo na linguagem Kotlin. Eu aprendi no curso aí do Thiago Aguiar, inclusive link na descrição do curso do Thiago Aguiar para você que quer aprender a criar aplicativos Android mais avançado ainda e ainda conseguir um certificado. O curso dele inteiro foi regravado na linguagem Kotlin. Quer dizer que a linguagem Java vai cair em desuso? Não. Tanto é que tá aqui o Java e o Kotlin, tá? Mas a vantagem de você escolher tanto o Java quanto o Kotlin é que as duas linguagens se conversam. Então você pode utilizar no seu projeto tanto o Java quanto o Kotlin sem precisar tá mudando a questão da linguagem de programação. Dentro do próprio projeto aqui você consegue, sem precisar alterar muita coisa, usar a linguagem Kotlin e a linguagem Java. As duas linguagens se conversam, beleza? Então eu vou selecionar o Java aqui. Mínimo SDK, isso daqui a gente está falando da questão de recursos de desenvolvimento. Então eu quero que o meu aplicativo ele seja compatível com qual fatia do mercado. Então lembrando, quanto maior for o número aqui, menor vai ser a compatibilidade do seu aplicativo com os dispositivos móveis, tá? Então, por exemplo, se eu vim aqui e colocar a versão 32 aqui, por exemplo, esse aplicativo ele só vai rodar em menos de 1% dos dispositivos do mercado. E não é isso que a gente quer. A gente quer que nosso aplicativo abrace a maior fatia do mercado. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar a API 21, que vai aí abranger 98% dos dispositivos. Se você tem dúvida qual que é o percentual aí, né, qual escolher, pode clicar aqui em Help Me Choose, e aqui ele tem uma referência para você poder seguir e ver qual que você vai escolher, né, qual API você vai estar escolhendo e qual plataforma, né, essa API vai estar abrangindo aí, tá? Então, tá aqui uma referência para você, só você acessar, totalmente gratuito e você consegue ter uma referência muito boa. Esse recurso aqui eu não vou selecionar porque é para você poder ativar o uso de bibliotecas legadas, não vou colocar, tá? Eu vou simplesmente clicar em Finish aqui e eu vou esperar o Android Studio fazer a indexação, que assim que finalizar, eu volto com você aqui. Bom, aqui já finalizou para mim, né? Em 17 segundos ele já fez toda a questão do Gradle, mas lembrando, não é a primeira vez que eu inicializo o Android Studio. Para você pode ser que vai demorar mais tempo, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, já chegou a demorar para mim, é coisa assim de 15 minutos, então é muito tempo, demora quando você inicializa pela primeira vez. Mas no meu caso aqui vai ser rápido e as próximas vezes que você inicializar o Android Studio, carregar um novo projeto, vai ser muito mais rápido. Se é a primeira vez que você está inicializando o Android Studio, vai aparecer uma mensagem para você aqui de boas-vindas, falando sobre a versão do Android Studio, é só você clicar no menos, né, um botãozinho no menos aqui que vai minimizar ele aí. Então vamos falar aqui sobre as áreas mais importantes do Android Studio. Fica tranquilo que de início pode assustar, mas conforme você vai utilizando, vai ficando mais tranquilo, você vai se identificando cada vez mais. Eu vou clicar aqui, ó, em Activity Main, aqui em cima, e ele vai trazer para mim o layout padrão. Se você está inicializando agora o Android Studio, provavelmente vai estar assim para você, ó. Essas duas janelas aqui, a janela azul e a janela branca. As duas janelas são a mesma coisa, só que a janela azul ela vai meio que te ajudar e te dar um suporte a mais na questão de layout, né? Espaçamento aqui, tá vendo? Ó, aqui não aparece o espaçamento, aqui aparece, ó, um pouquinho mais. Mas a janela azul eu particularmente eu não utilizo, mas tem aplicabilidade. Se tá aqui é porque o pessoal utiliza, tá? É só você vir aqui, ó, esse ícone azul e você seleciona só o design. Aí ele vai mudar para ficar só nessa tela branca aqui, tá? É bem tranquilo. Agora aqui é o seguinte, vamos falar um pouco aí sobre o workflow do Android Studio, o que você precisa ficar bastante atento na hora que você for criar seus aplicativos, tá? Primeira coisa, o Android Studio, ele é organizado em pastas e subpastas. A ideia é você organizar o seu projeto. Então, a IDE sempre vai ficar te incentivando a organizar os seus projetos. Do lado esquerdo, onde está aqui a minha setinha do mouse, onde você vai ver toda a estrutura do seu projeto, pastas, arquivos, imagens, áudios, né? Tudo que você precisar, você vai importar para dentro desses arquivos aqui, para dentro dessas pastas. Então, vamos supor que você feche, por exemplo, o Activity Main e a Main Activity. Vamos supor que esteja assim. Você quer abrir o arquivo de programação, né? Que é o Activity Main ali, .java. Ela vai estar dentro da pasta Java. Vai estar aqui dentro dessa subpasta, você vai dar 2 cliques e ela vai abrir de novo aqui o arquivo Java, né? Para você poder estar programando e criando a lógica do seu aplicativo. Inclusive, na aula 2, tá? Não vai perder a aula 2, que a aula 2 a gente vai estar falando sobre isso daqui. Vamos supor agora que eu quero abrir o layout. Onde que está o layout? O layout vai estar aqui em Res, dentro da pasta Layout. Então eu vou dar 2 cliques aqui, olha só. Ela vai reabrir o arquivo com o nosso layout, a gente poder construir o nosso layout aqui. Tudo que você precisa, tudo que você está utilizando no seu Android Studio vai estar aqui dentro da estrutura e da hierarquia de arquivos do Android Studio do lado esquerdo, na área de projetos, tá? E você pode fechar ela aqui também, você pode clicar aqui, ela vai fechar, tá vendo? Se você vai ter mais tela, então você pode deixar minimizado e só aumentar ela aqui quando você precisar localizar algum tipo de arquivo, tá? Mas vou deixar aberto aqui pra gente poder estar visualizando. Outra parte importante do Android Studio é a
paleta de componentes. Dentro dessa paleta aqui você vai ter todos os componentes que você vai precisar utilizar, né? São componentes nativos, ou seja, você pode, por exemplo, eu quero utilizar um text view. Esse text view aqui ele está no comum, são os componentes mais comuns, então ele já colocou aqui pré-selecionado para mim. Mas pode ser que você precise utilizar um edit text, que é um outro tipo de texto, para trabalhar com outro tipo de texto. Tudo que é referente a texto vai estar aqui, ó, nessa categoria texto. Então você vai selecionar, por exemplo, um plain text. Então, você tem um componente plain text que você pode arrastar aqui para o seu layout aqui de interface. Outra coisa, por exemplo, eu quero um button. Você vem aqui também, você pode estar achando tudo referente a button. Tem button aqui, tem checkbox, radio group também. Tem vários tipos de botões que você pode estar utilizando. E os botões vão estar aqui dentro da categoria botões, beleza? Componente tree é a árvore de componentes, ou seja, a hierarquia, né? Você tem o constraint layout, que é o layout aqui da nossa activity, e em cima desse layout você tem o componente text view. Eu posso selecionar o meu componente aqui, né? Ou selecionar ele aqui. Vai acontecer muitas das vezes de você começar a desenvolver vários layouts, e certos layouts tem alguns detalhes muito pequenos e fica complicado de você vir aqui e clicar, né? Selecionar assim. Então você pode vir por aqui e selecionar ela aqui, ó, que vai ser a mesma coisa. Aqui é mais por hierarquia dos componentes. Aqui no meio é a área de edição e preview, para você poder estar mexendo, né, com a parte dos seus componentes, estar visualizando ali em tempo real. Do lado direito você tem a janela de atributos, como o nome já sugere, né? Onde você vai mexer com os atributos de cada componente. Por exemplo, se eu pegar aqui e arrastar um button aqui para dentro, um botão padrão, colocar aqui, eu vou ter todos os atributos desse botão aqui, né, no caso desse button, aqui, nessa aba aqui. Só que isso daqui, antigamente, bem nos primórdios, você tinha que fazer por código, cara. Então, a ideia ela já veio para poder facilitar essa questão. Se eu quisesse trocar a cor, eu teria que ir lá por código, ou seja, eu teria que vir aqui, por exemplo, ó, em code, igual tá aqui, ó, aqui é o button, esse aqui é o código do botão. Tudo isso daqui que você tá vendo de informação, agora tá disponível aqui em design. Agora você tem um design, você consegue visualizar e mexer naqueles atributos aqui. Há quem prefira ir direto no código, né? Tem até uns amigos meus aí que preferem fazer isso daí, que são desenvolvedores, preferem criar tudo layout na unha mesmo, sem utilizar a parte de interface gráfica aqui. Já eu não, eu já sou o cara de facilitar as coisas, vamos dizer assim. Mas só para você poder ter noção. Então, todos os atributos desse componente, ou do componente que você selecionar, vai estar disponível para você aqui de maneira gráfica, assim, que você precise ficar digitando códigos e mais código, e você gasta mais tempo, né? Deixa para poder investir o seu tempo na hora de programar, tá? Na hora de programar que você precisa realmente dar total foco, dar total atenção aí. Eu vou deletar aqui esse button, eu só selecionar e apertar a tecla delete. Bom, então agora a gente vai criar o layout do nosso aplicativo proposto. Então eu vou te falar aqui do que se trata esse aplicativo. A ideia é a gente criar um aplicativo que vai receber aí 4 notas de um aluno, e essas 4 notas aí a gente vai fazer a média dessa nota aí, e a gente vai verificar se o aluno ele foi aprovado ou se ele foi reprovado de acordo com a média. Então o usuário ele vai entrar com essas 4 notas aí, ele vai pressionar um botão, o botão ele vai disparar a lógica do aplicativo ali e vai retornar ali, no aplicativo vai retornar para ele se o aluno foi aprovado ou se ele foi reprovado. Então eu vou começar a construir aqui a interface do meu aplicativo. Eu vou deletar esse Hello World aqui, deletei. Agora eu vou pegar um text para poder informar para o usuário do que se trata esse aplicativo. Eu vou clicar, arrastar. Olha só, quando eu clico e arrasto, aparece esse pontilhado para mim aqui, tá vendo? Esse pontilhado aqui é meio como se fosse uma questão de guia. Ou seja, se eu colocar aqui, ó, ele vai estar alinhado à esquerda. Se eu colocar para cá, ele vai estar alinhado à direita, né, no caso. Se eu colocar aqui em cima, ele vai estar alinhado no topo. O mesmo acontece se eu levar ele aqui pro meio. Olha só, ele vai fazer uma cruzinha mostrando que aqui, bem aqui, é o centro do meu layout. Mas eu quero colocar ele aqui no topo, desse jeito aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inicializar o meu emulador Android, lembrando que se você não instalou o emulador, se você não configurou o emulador Android, já tem aula pronta aqui, tá? Você pode estar clicando nesse cardzinho aqui e ir direto para essa aula sobre emuladores, e depois você volta para a aula aqui, é muito importante, tá? Olha só o que aconteceu, eu posicionei o meu text view bem aqui, tá? Bem na parte superior e no centro aqui. E olha para onde foi o meu componente. Por que aconteceu isso? Porque eu não criei a regra de layout do meu componente. Tá, então, para ele poder ficar centralizado aqui no meio, eu preciso pegar, ó, tá vendo essa bolinha aqui que tá aparecendo? Eu vou até dar um zoom aqui a mais, eu vou clicar aqui, desse maisinho, desse jeito. Eu vou ir aqui para a parte de cima. Eu vou minimizar a parte do projeto, que a gente não vai precisar estar mexendo aqui tão cedo, tá? Pra gente poder ter mais uma área de espaço aqui, para poder estar utilizando mais espaço, né? Nessa área aqui. Olha só, aparece 4 bolinhas aqui. Eu posso pegar e utilizar essa regra de layout aqui, onde eu vou clicar e vai aparecer essa setinha falando que eu posso estar conectando, ó. Posso estar conectando o meu componente aqui do lado esquerdo, tá? E é isso que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui e ele conectou, só que ele puxou pro lado esquerdo. Se eu puxar pro lado direito, ele vai ficar bem no centro, certo? Eu vou até executar pra gente poder ver como é que vai ficar. Olha lá, ele ficou bem no meio aqui na parte superior, só que daí também eu tenho que criar a regra superior. Então eu vou clicar, ó, ligar ele ali em cima, e eu vou colocar um espaçamento aqui de 8,
e vou executar para ver se ele vai afastar mais do que isso aqui. Olha só o que acontece. Olha lá, ele aumentou o espaçamento aqui, tá vendo? Então ficou bem mais interessante, vamos assim dizer, né? Então o que eu vou fazer aqui? Aqui vai ser um text view onde eu vou passar a informação para o usuário do que se trata esse aplicativo. Eu vou vir aqui e vou colocar calcula média de alunos, eu vou dar um enter aqui em text, tá? Então eu vim aqui em text e coloquei, né, calcula média de alunos, né? Coloquei destacado aqui, dei um enter e ele mudou o texto aqui em cima. Tá bem centralizado aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar campos de texto para o usuário entrar com as notas do aluno. Como a gente está falando de bimestre, são 4 notas que precisam ser digitadas. Então eu vou vir aqui em texto, porque é campo de texto, tá? E vou procurar por plain text. Eu vou clicar aqui, arrastar. Olha só, é uma caixa de texto, bem bacana, né? Uma caixa de texto aqui para o usuário estar entrando com a informação. Eu vou criar a regra de layout dele também. Eu vou clicar aqui, arrastar para a esquerda, arrastar para a direita, e a parte superior eu vou fazer com relação à parte inferior do componente anterior. Não vou marcar aqui em cima igual eu marquei o primeiro. Eu vou seguir uma hierarquia de componente. Aqui eu vou colocar um espaçamento de 8, aqui também do lado esquerdo de 8 e outro espaçamento aqui de 8. E aqui em layout width, a gente está pedindo a questão da largura de layout, eu vou colocar 0dp. Quando eu coloco 0dp, ele preenche toda a largura aqui do meu layout, tá? É exatamente isso que eu quero fazer. Eu também vou remover aqui essa questão desse texto aqui, esse texto name aqui. Eu não quero que ele apareça ali. Quero vir aqui, ó, text, vou apagar isso daqui. E aqui em hint, eu vou colocar a mensagem para o usuário. É nota 1, eu vou dar um enter. Opa, eu vou dar um enter. Vai aparecer, ó, nota 1, tá? Mas olha só que bacana, eu vou reexecutar o aplicativo pra gente poder estar visualizando como é que tá ficando, né? Vou clicar aqui em terminate. Olha só, nota 1. Só que olha só que legal, se eu clicar aqui dentro e eu começar a digitar qualquer coisa, por exemplo, ele apaga o texto, tá? Então eu não preciso apagar. Então eu cliquei de novo e ele apagou. Se eu apagar o texto, aí aparece nota 1. Só que é o seguinte, como são números que a gente vai trabalhar aqui, o ideal é você limitar o usuário, né? Você precisa fazer com que o seu aplicativo fique à prova de usuário, porque o usuário é a pessoa que ele consegue bagunçar o seu aplicativo, tá? Ele sempre vai buscar uma maneira de bugar seu aplicativo ali. Então para poder evitar do usuário conseguir quebrar com facilidade o seu aplicativo, a gente precisa forçar o usuário a entrar somente com números. Tem como fazer isso? Tem. Como que eu vou fazer? Você vai pegar aqui o edit text, vai selecionar ele aqui, você vai procurar por input type. Vou clicar aqui nessa bandeirinha, eu vou desmarcar esse text person name e eu vou procurar por number decimal. Por que number decimal? Porque como são notas, eu tô meio que deduzindo que uma nota geralmente ela é tipo 8.1, 5.0, né? Então vai ser do tipo decimal o valor, mas do tipo numérico também. Então é por isso que quando eu marquei number decimal, ele marcou aqui também o tipo numérico. Eu vou aplicar. Se eu reexecutar o nosso aplicativo de novo, vou clicar aqui em terminate, né? Se eu clicar aqui dentro de nota 1, agora ele vai trazer para mim um teclado numérico, tá? Então eu posso entrar com números só. Não tem letra, não tem como o usuário entrar com letras aqui através desse teclado aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa, criando mais 3 campos para poder capturar aí a nota 2, a nota 3 e a nota 4. E fica já o desafio para você. Pausa esse vídeo e cria mais 3 campos iguais a esse daqui, só que daí você vai trocar, né? Em vez de ser nota 1, vai ser nota 2, nota 3 e nota 4. Tudo na sequência aí. Pausa o vídeo e tenta fazer o desafio aí. Bom, eu tenho certeza aí que você conseguiu fazer esse desafio. Então se você conseguiu, comenta aqui embaixo que você conseguiu. Bacana. Para você conferir, né, se deu tudo certinho aí. Para você que não conseguiu, eu vou estar fazendo junto com você aqui, ó. Eu vou catar o plain text aqui, vou posicionar ele aqui embaixo. Só que eu vou fazer de maneira mais rápida, tá? Eu vou clicar aqui, eu vou ligar aqui também. Eu vou ligar aqui também. Colocar 8, 8, 8. Eu vou procurar aqui, layout width, vou zerar, certo? Aqui em name eu vou apagar. Aqui em hint eu vou colocar nota 2. Eu vou dar um enter, ele já vai preencher nota 2 aqui. Input type eu vou mudar para number decimal. Vou dar um apply. Beleza. Outra coisa que eu posso fazer é dar um Ctrl C e Ctrl V, tá? Ctrl C, Ctrl V, olha, ele vai duplicar esse componente. Eu só vou desligar aqui em cima, né? Para poder ligar ele referente aqui. Tá? Fica mais rápido também. Nesse caso, eu vou mudar também o nome dele, né? Nota 3, eu vou colocar aqui nota 3. E beleza, né? De novo aqui Ctrl C, Ctrl V. Vou afastar. Vou desligar. Para desligar uma ligação é só você segurar a tecla Ctrl. Ele vai ficar vermelho, ó. Você clica e ele vai desligar. Eu vou ligar ele aqui, ó, com a parte superior. Espaçamento de 8. E nota, deixa eu ver aqui. Nota 4, são 4 notas, certo? Então nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Vou reexecutar nosso aplicativo para ver como é que tá ficando. Beleza? Nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4, né? Exatamente as informações que eu preciso que o usuário entre aí para a gente poder fazer o cálculo da média, né? São 4 notas aí. Agora eu vou importar aqui também mais um componente de text view, bem aqui, que vai ser responsável por mostrar a informação, se o aluno foi aprovado ou não, para poder mostrar essa mensagem aí. Eu vou centralizar aqui, vou fazer a mesma coisa, né? Vou criar a regra de layout dele aqui, certinho. Vou clicar para cá. Vou ligar na parte aqui e vou colocar 8 de espaçamento, só que eu não vou colocar espaçamento nas laterais, que eu quero que ela fique bem no meio, certinho ali, tá? E não vou mexer aqui também não. Eu vou vir aqui,
e vou colocar o texto dela como resultado. Vou dar um enter, vou como resultado. Outra coisa que eu vou mudar é o texto appearance, tá? Vai estar minimizado assim para você, ó. Se você abriu pela primeira vez o Android Studio. Eu vou mexer aqui em text appearance e vou procurar text size e vou colocar pelo menos 16 sp e vou colocar aqui também em negrito. Tá? Só clicar aqui em bold, mas eu posso colocar em itálico também, eu tenho vários tipos de formatação que eu posso estar fazendo nesse texto aqui. Já vou aproveitar aqui também, vou vir aqui button, e vou colocar um botão que vai ficar responsável por disparar a ação de tudo isso daqui, tá? Quando o usuário pressionar o botão, ele vai carregar tudo aqui, né? Vai mostrar, ele vai juntar as notas, ele vai somar, vai fazer a lógica e vai mostrar o resultado para o usuário aqui, tá? Eu vou fazer aqui a regra de layout dele também, vou ligar com relação aqui ao resultado, que é o text view. Vou colocar 8 de espaçamento, 8 de cada lado aqui também. E o layout width, eu quero que ele preencha toda a parte do espaçamento aqui do nosso layout, tá? Também já vou aproveitar aqui, vou vir aqui em text e vou colocar um nome que sugere, né, do que ele faz aqui no caso. Verificar resultado. Eu vou dar um enter. Beleza, verificar resultado, ou seja, quando o usuário pressionar, ele vai verificar se o aluno foi aprovado ou não, tá? Eu vou reexecutar esse aplicativo, vou clicar aqui em Terminate, e olha só como é que tá ficando, tá? Então, quando o usuário entrar com a nota aqui, beleza, tudo certinho. Ele vai entrar em formar as 4 notas. Quando ele formar as 4 notas, eu vou clicar aqui em verificar resultado. Aí sim vai acontecer a ação do usuário. Lembrando que você já aprendeu, né, como é que funciona a questão do layout. Você já viu como é que funciona, né, a construção. Você arrasta o componente para cá. Você pode estar mexendo de várias maneiras aqui. Só que agora a aula mais importante do que essa daqui é a aula de programação, onde eu vou ensinar para você exatamente a questão da lógica, como que funciona a questão de você referenciar um componente, de como você faz para poder criar a regra de negócio do seu aplicativo e realmente dar vida no seu aplicativo aí através da programação. E a aula 2 já está aqui gravada, já está pronta para você, é só você clicar no link da descrição e já ir para a aula de número 2, beleza? Um grande abraço, te vejo lá na aula de número 2.